Você já ouviu falar de um dia em que o tempo parou? Uma batalha tão feroz que o céu respondeu. Pedras gigantes caíram do alto, o sol se recusou a se pôr e um homem ousou falar e Deus o escutou. Esta é a história do dia em que o impossível aconteceu em Gibeão. Se você gosta de histórias bíblicas misteriosas e poderosas, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma revelação. Nos dias em que a terra de Canaã ainda era dividida entre reinos orgulhosos e cidades fortificadas, caminhava Israel sob a liderança de Josué, servo fiel do Senhor, homem de coragem e temor. Os hebreus não eram muitos, nem detinham cavalaria ou muralhas. No entanto, os reis da terra tremiam diante deles, não pelo número, mas pelo nome do Deus que os guiava, um Deus que não habitava ídolos de pedra, mas que falava no fogo, agia com vento e marchava com seu povo como Senhor dos exércitos. Jericó já havia sido derrubada pelas trombetas e pela fé. Ai fora conquistada com sangue e arrependimento. E agora, o nome de Josué soava como um trovão entre os vales. As nações de Canaã cochichavam nos salões e nos campos. Quem é esse povo que anda como se a terra lhes fosse prometida desde a criação do mundo? Os sinais eram incontestáveis. Onde passavam, o céu respondia. Onde lutavam, venciam. Onde clamavam, o impossível acontecia. Entre todos os povos da região, os gibeonitas agiram com astúcia. Eles eram valentes, sim, e sua cidade era forte. Mas sabiam, no íntimo, que nenhuma muralha podia deter o Deus de Israel. Então, maquinaram um plano ousado. Vestiram-se de roupas gastas, calçaram sandálias rotas, levaram pão seco e bolsas velhas. Assim, foram ao encontro de Josué e dos anciãos, dizendo que vinham de terras muito distantes, buscando aliança com aquele povo estranho e poderoso. Josué e os príncipes olharam, ouviram, se compadeceram, mas não buscaram a palavra do Senhor. Firmaram então um pacto de paz. 3 dias depois, a verdade veio à tona. Gibeão estava ali perto vizinha, não estrangeira. A indignação se espalhou entre os filhos de Israel como fogo nos campos. Mas Josué era homem de palavra, e mais do que isso, temia a santidade do nome com que jurara. Não tocaremos neles, declarou. Servirão ao altar do Senhor como rachadores de lenha e tiradores de água. Serão servos, mas viverão. E assim a aliança se manteve. Os gibeonitas foram poupados. Essa decisão enfureceu os reis amorreus. A submissão de Gibeão foi vista como traição. Como ousavam se curvar a um povo sem trono? Como se deixavam enganar por um Deus que ninguém via? Os reis se reuniram. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, Ruão de Hebrom, Pirão de Jarmute, Jafia de Laquis, Debir de Eglon. Eles não aceitariam humilhação, não deixariam que a fé se espalhasse como peste entre as cidades. E decidiram esmagar Gibeão como exemplo. Seus exércitos se juntaram em número e força. Marcharam com armaduras brilhantes, lanças afiadas e corações tomados de fúria. A cidade de Gibeão tremeu. Apesar da aliança, era inevitável o medo. Os muros pareciam frágeis diante de tantas espadas. Mas os gibeonitas creram na promessa. Enviaram mensageiros a Gilgal, onde Josué acampava com Israel. Os homens chegaram ofegantes, poeira no rosto e desespero nos olhos. Não retires tuas mãos de teus servos. Vem depressa. Salva-nos. Ajuda-nos. E Josué ouviu. Ele não murmurou, nem questionou. Levantou-se com zelo. Chamou os valentes de Israel. Prepararam as armas, apertaram os cintos e, sob o brilho das estrelas, começaram a subir pela noite montanhosa. A jornada era longa, íngreme, perigosa, mas o espírito era de guerra justa. Eles não lutariam por território ou conquista, mas por honra, por palavra dada, por justiça.
Enquanto os exércitos amorreus se acomodavam diante dos portões de Gibeão, seguros em sua superioridade, a escuridão escondia a aproximação do juízo. O Senhor falou a Josué naquela noite: Não temas, eu os entreguei nas tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Com essa palavra, Josué seguiu. O amanhecer foi diferente naquele dia. O sol parecia demorar-se no horizonte, como se hesitasse em revelar o que estava por vir. E então, quando o primeiro raio tocou os escudos dos amorreus, a surpresa caiu como raio. Os guerreiros de Israel, fortalecidos pelo Senhor, atacaram com violência. O clamor da batalha ergueu-se pelos montes. O estrondo das espadas, o ruído dos escudos, o som de homens gritando tudo ecoava como trovões entre colinas ancestrais. Os amorreus foram tomados de pânico. Muitos largaram suas armas. Outros correram em desordem. A força deles se dissolvia como fumaça diante do vento. Mas Josué não parou. Sabia que a vitória não era apenas física, era espiritual. Cada inimigo que fugia poderia voltar com mais ódio. Era preciso completar a justiça. Israel perseguiu os exércitos derrotados pelas encostas, empurrando-os para o caminho de Bet-Horon. E então, algo ainda mais tremendo aconteceu. O céu se uniu à batalha. Do alto, pedras caíram. Não como granizo, mas como projéteis celestiais. Pedras pesadas, moldadas pela mão do Altíssimo, desciam com velocidade e estrondo. Onde caíam, quebravam escudos, partiam colunas de guerreiros, esmagavam carros. Era como se a própria criação estivesse combatendo por Israel. O terror entre os inimigos se transformou em desespero. Muitos mais morreram sob as pedras do céu do que pela espada dos homens. Era o Senhor dizendo: a batalha é minha. Josué, vendo os inimigos se espalharem em fuga, olhou para o céu. O dia começava a declinar e a vitória ainda não estava completa. E então, diante dos olhos de todo o povo, ergueu sua voz, não como um rei, mas como um profeta. Sol, detente sobre Gibeão, e tu, ó lua, sobre o vale de Aijalon. E o céu obedeceu. O tempo parou. A luz permaneceu imóvel. A criação se calou, aguardando o desfecho. Israel, então, prosseguiu. Continuaram a caçada. Continuaram a justiça. A fé de um homem deteve os céus, e a mão de Deus escreveu história entre os montes de Canaã. O dia que se recusou a terminar, prosseguia imóvel sobre o campo de batalha. O sol pairava suspenso, como uma sentinela divina, assistindo ao desfecho de uma guerra que não era apenas entre povos, mas entre propósitos. Nunca antes se vira o tempo dobrar-se diante da fé de um homem. O céu, obediente à voz de Josué, permanecia em silêncio absoluto, como se esperasse o último inimigo tombar antes de respirar novamente. Os guerreiros de Israel, com vigor renovado, perseguiram os exércitos inimigos até a completa aniquilação. Os campos estavam manchados não só com suor e poeira, mas com os sinais da justiça executada. Os que haviam se gabado de sua força agora jaziam entre as pedras que caíram do céu. O Senhor lutava com Israel e isso tornava os números irrelevantes, as muralhas frágeis e os reis meros homens. No fim daquele dia prolongado, mensageiros chegaram a Josué. Os 5 reis, chefes da rebelião, haviam fugido e se escondido numa caverna em Maquedá. Eram homens que antes se vestiam de púrpura, que comandavam com autoridade e orgulho, mas que agora se ocultavam como fugitivos, temendo o julgamento que sabiam que viria. Josué não os matou de imediato. Ordenou que a caverna fosse selada com pedras grandes e guardas fossem postos à sua entrada. Primeiro viria a vitória completa. Depois, o juízo. Israel voltou seu foco para as cidades. Primeiro, Maquedá foi conquistada. Nenhum sobrevivente foi deixado. Em seguida, Líbna, Laquis, Eglon, Hebron e Debir caíram uma a uma. A cada passo,
Josué mostrava que a obediência ao Senhor não tolerava metade de fidelidade. O povo avançava como tempestade santa, não pelo gosto da guerra, mas pela limpeza da terra que havia sido prometida desde os dias de Abraão. Ao fim das conquistas, Josué voltou à caverna. Os 5 reis foram trazidos diante de todo o povo. Ali estavam os que haviam zombado de Gibeão, que haviam marchado com arrogância contra Israel e que haviam ignorado os sinais do céu. Josué chamou os capitães de Israel. Aproximem-se, disse. Ponham os pés sobre os pescoços desses reis. E eles obedeceram. O gesto era simbólico, mas carregado de significado. Não era apenas a vitória militar, mas a supremacia da vontade de Deus sobre a soberba dos homens. Então, Josué declarou com voz firme: Assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E os reis foram mortos, seus corpos pendurados à vista de todos, antes de serem lançados na mesma caverna onde se esconderam. As pedras que fecharam a entrada tornaram-se o seu sepulcro, seladas com vergonha e silêncio eterno. A memória deles foi apagada não como mártires, mas como tolos que desafiaram o Santo de Israel. Mas a guerra não era apenas física. O povo de Israel também precisava ser moldado. Cada batalha era lição. Cada conquista, uma purificação. E Josué sabia disso. Não se deixou levar pelo orgulho. Ele não edificou para si monumentos, nem escreveu seu nome nas pedras. Ergueu um altar. Não à vitória, mas ao Senhor. Ali, diante dos sacerdotes e do povo, renovou a aliança. Leu a lei de Moisés, cada palavra, cada mandamento, para que todos, desde o menor até o maior, soubessem por que estavam naquela terra e quem era o verdadeiro rei. Durante todo esse tempo, Gibeão permaneceu como testemunho vivo do que significa temer a Deus e buscar paz, mesmo que por caminhos tortos. O povo de Gibeão, embora tenha começado com engano, mostrou-se fiel. Serviam ao altar com humildade, trazendo água e lenha, e muitos entre Israel viam neles um reflexo da misericórdia divina, porque o Senhor não rejeita os que se aproximam com o coração quebrantado, mesmo quando a jornada começa com temor e disfarce. Com o sul de Canaã subjugado, os olhos de Josué se voltaram para o norte. Havia mais reis, mais fortalezas, mais desafios, mas nada seria igual ao dia em que o sol parou. Aquele dia tornara-se marco. Um antes e um depois. A partir dali, todo guerreiro israelita sabia: não marchava sozinho. O próprio tempo se inclinava diante da obediência. O céu não era indiferente. O céu era aliado. E assim, mesmo os velhos entre Israel, aqueles que haviam cruzado o Jordão com temor agora, marchavam com segurança. Os jovens, que antes tremiam ao som dos exércitos inimigos, agora cantavam salmos ao som das espadas. Não era triunfalismo, era reverência, porque sabiam que cada vitória era dom, não mérito, que cada cidade entregue era promessa cumprida, e que o Deus que os guiava também os julgaria se afastassem de seus caminhos. Ao entardecer de um dos dias seguintes, Josué subiu sozinho ao monte. Olhou para o vale, agora em paz. As colinas douradas sob o sol que, desta vez, seguia seu curso normal. Ele respirou fundo, não como quem terminou uma guerra, mas como quem iniciou uma era. Sabia que muitas lutas ainda viriam, mas o maior milagre já havia acontecido. Israel confiava em Deus e Deus havia respondido com fogo, pedra, luz e silêncio. O norte de Canaã permanecia inquieto. As notícias do sul, dos reis caídos e do sol que se detivera, espalhavam-se como vento entre as montanhas. Muitos riram por medo, outros por orgulho, mas no íntimo, até os mais poderosos sabiam. Uma nova era havia começado, e nela,
O Senhor de Israel não era lenda, era realidade. Josué, agora mais do que um comandante, era símbolo da fidelidade que não vacila. Seus passos eram observados, sua voz ouvida com reverência. Mas ele jamais se elevou acima do povo. Continuava a consultar ao Senhor antes de cada movimento. Não confiava em números, nem na fama confiava na aliança. A vitória em Gibeão não o tornara invencível, tornara-o mais dependente de Deus. Os dias passaram. Israel consolidava posições, distribuía terras, erguia memoriais. Gibeão, antes cidade de engano, agora era honrada. Os levitas a frequentavam, os servos gibeonitas mantinham as chamas do altar acesas. Os próprios filhos de Israel, antes desconfiados, reconheciam que o perdão, quando guiado por justiça, gera frutos de paz. Em assembleias solenes, os anciãos contavam a história do dia em que o tempo parou. Os jovens ouviam com olhos brilhantes. Alguns não haviam nascido, outros tinham lutado. Mas todos se lembravam. Era impossível esquecer o brilho imóvel do sol no céu, a longa luz dourada que cobriu o campo de batalha, e a sensação de que o próprio tempo esperava o desfecho da fé. Naquele dia, não foi apenas uma batalha que foi vencida, foi um povo inteiro que compreendeu que, quando Deus está presente, o natural se curva ao sobrenatural, que muralhas caem, pedras caem, e até o sol para, mas que o coração precisa permanecer firme, e assim terminou a campanha de Gibeão. Não como uma simples guerra entre homens, mas como uma revelação da glória de Deus entre os povos. Josué viveu ainda muitos anos, continuou a guiar, a ensinar, a ouvir, e quando seu tempo chegou, partiu com honra, deixando para trás não um império, mas um testemunho de que a obediência move céus e que Deus luta por aqueles que permanecem fiéis. Hoje, quando o sol se inclina sobre as colinas da antiga terra prometida, ainda há quem pare por um momento e olhe para o alto. E lembre-se do homem que falou com o céu, do dia em que o céu respondeu. E assim termina a história da batalha que desafiou o tempo, dos homens que confiaram e do Deus que respondeu com poder. Não foi apenas uma guerra, foi um testemunho eterno de que a fé verdadeira move o céu, que a aliança com Deus transforma servos em vencedores e que até o sol se detém quando o propósito é santo. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco pelas páginas mais profundas da Bíblia. E lembre-se, Deus ainda fala, ainda guia, ainda vence quando o coração é inteiro dele. Até a próxima história.